sobre o metabolismo. Exato. Muito bem, pessoal. É importante a gente falar sobre metabolismo, porque a gente pretende com esse metabolismo é chamado de metabolismo intermediário, tá? Por quê? Porque tem outros tipos de metabolismo. Então, a gente chamar de metabolismo, no geral, a gente envolve assuntos do tipo metabolismo de determinado neurônio, pode ser metabolismo de um determinado hormônio, neurotransmissor, de purinas, enfim, tá? Mas o que a gente vai ver é esse metabolismo aqui, ó, esse mapa metabólico que vocês estão vendo. Então a gente vai ver aqui, inclusive na aula de hoje, se der tempo, essa parte de síntese de glicogênio e degradação de glicose, tá? Depois a gente vai ver nas próximas aulas síntese e degradação de lipídios aqui, por exemplo, ó. Tá? Como que a gente degrada os lipídios, as gorduras, né? Como que a gente sintetiza para guardar eles também. E nós vamos ver também síntese e degradação de proteínas e aminoácidos, que é essa parte aqui de baixo. Então, uma grande parte do metabolismo aqui, desse mapa metabólico, a gente vai ver. Percebam que aqui também temos alguns hormônios que vão degradar em aminoácidos. Percebam que há um ciclo no centro desse mapa metabólico. Esse ciclo é chamado de ciclo de Krebs, tá? Ou o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo do ácido tricarboxílico, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso é fundamental para a gente, porque depois para vocês terem uma ideia como é que acontece no indivíduo diabético se esse metabolismo não funciona de forma correta, tá? Mas a gente vai falando ao longo das aulas. Então nós temos aqui, ó, né? O que a gente pretende nessa aula, né? Nessas aulas que vão seguir? Nós pretendemos que haja capacidade de ler e entender esses mapas metabólicos, entender e transformar as reações químicas existentes, visualizar as ligações entre as vias metabólicas e compreender como a atividade das vias metabólicas são controladas, tá? Essa daqui especificamente, ó, controladas, como eu vou dar fisiologia, eu falo um pouco disso. Como é que a gente controla as vias metabólicas? Como é que os hormônios, eles regulam esse metabolismo, tá? Então, nesse ponto a gente fica um pouco mais tranquilo. Muito bem. Para a gente dar uma introdução em metabolismo, é importante a gente falar sobre alguns conceitos de termodinâmica e bioenergética, né? São duas ciências importantes na área do metabolismo, né? A termodinâmica, né, se a gente for buscar no nome, né, vem do grego, né? Significa calor, terme, de calor, e dynamics, de movimento, né? Então, a relação entre o calor e o movimento, né? Ou a troca desse calor e por aí vai. A termodinâmica é, portanto, um ramo da física que estuda os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume, tá? A gente vai ver um pouquinho disso. E a bioenergética, né, é uma ciência que estuda os aspectos energéticos dos seres vivos, tanto a nível molecular quanto a nível celular. Né? Como é que as células, né, as moléculas geram energia ou reservam energia e assim conseguem sobreviver. Bom, e aí a gente começa com um conceito da física, um princípio muito importante da física clássica, né? Que seria o princípio
da conservação de energia. O que significa isso? Significa que esse princípio nos diz que a energia existente no nosso universo, ela é constante. Então a energia final, ela é igual à energia inicial. Tá? É um princípio, uma lei, né, da conservação de energia, que é diferente do princípio da conservação das massas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Esse princípio da conservação de energia, ele diz respeito, né, como eu já disse, que a energia de um sistema isolado é sempre igual. Então, se a gente pegar um frasco de vidro, colocar algo dentro dele e tampar, a energia lá dentro ela vai ser igual. Tanto a inicial, no momento em que colocou algo lá dentro, quanto na final, no momento que a gente abriu para analisar lá dentro. Tá? Depois veio dois pesquisadores importantes nessa parte da termodinâmica, da bioquímica, que é o Hermann, né? Esse alemão, e o James Joule, que é esse inglês, né? O que eles falaram? Opa, perdão. Eles falaram um pouco sobre esse princípio da física, que eu acabei de falar para vocês, que a energia do universo é uma constante. Tá? Então, no nosso universo, onde a gente vive, né, não só no planeta Terra, mas em todos os planetas do universo, a energia que contém nele, ela é constante. Tá? Ela não muda, ela não varia, ela permanece daquele jeitão dela. Tá? Desde o Big Bang, houve aquela explosão, isso é uma teoria física, né, da origem do universo. Desde a explosão, se liberou uma quantidade de energia, e essa energia permanece constante. Tá? O que há de diferente é a expansão do espaço entre o espaço do universo, entre moléculas, entre planetas e por aí vai, que eu falo um pouco mais na frente. Depois veio um outro princípio importante aqui, né, com relação a esse russo aqui e esse francês. E eles trazem um princípio chamado de princípio ou lei da conservação das massas. Tá? Tanto o Lomonosov quanto o Lavoisier. O Lomonosov talvez vocês não tenham conhecido, mas o Lavoisier, provavelmente vocês já escutaram essa frase dele, ó. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Tudo se transforma. E serve a essa teoria, essa lei da conservação das massas. Ó. Se a gente observar que essa aqui é uma molécula de glicose, ó, C6H12O6. Ela é oxidada por 6 moléculas de oxigênio. Tá? Nesse processo, nós utilizamos 40 moléculas de ADP de 2, e 40 moléculas de PI, que é fosfato inorgânico. Tá? Então, a gente vai usar tudo isso como substrato, né, para fazer um produto. Seria como se a gente pegasse aqui desse lado esquerdo os ingredientes do bolo para fazer o bolo que fica do lado direito. Então, esses ingredientes aqui, a glicose, o oxigênio, o ADP e o fosfato inorgânico, eles vão virar, no final das reações, CO2, 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de água, vai liberar calor nesse processo. Já eu falo um pouco sobre o calor, tá? E vai ser produzido 40 moléculas de ATP. Tá? Então, o que esses caras falaram, esse russo e
e esse francês. Eles falam assim: se é verdade essa tal da lei da conservação das massas, tudo que tem de substrato, ao se transformar em produto, o produto tem que ter tudo que ele tinha antes. Por exemplo, ó, 6 moléculas de carbono aqui, ó, de C. 6 moléculas de carbono, do lado esquerdo tem que ter as mesmas 6 moléculas de carbono. Então vamos ver, ó. Quando não tem nada aqui na frente, significa 1. Tá? Então 1 vezes 6, 6. Vamos pôr aqui, ó. 6 carbonos. E do lado direito, 6, quando não tem nada embaixo, é 1 também. 6 vezes 1, 6. 6 moléculas de carbono. Né? Fazer o sinal de mais, de igual, perdão, a gente saber o que tem do lado direito e do lado esquerdo. E de hidrogênio? De hidrogênio, 1 vezes 12, 12. 12 moléculas de hidrogênio. Do lado direito, 6 vezes 2, 12. 12 moléculas de hidrogênio. E de oxigênio? Oxigênio, 1 aqui, vezes 6 aqui, 6. 6 moléculas de oxigênio. Só que aqui, ó, nós temos 6 vezes 2. Então, mais 12. 12 moléculas de oxigênio. 6 com 12, 18. Então, tem 18 moléculas de oxigênio do lado esquerdo. Do lado direito, 6 vezes 2, 12. Molécula de oxigênio. Mais 6 vezes 1, 6. 6 com 12, 18. 18 moléculas de oxigênio. 40 ATPs. ATPs, 3 fosfatos. ADPs, 2 fosfatos. Então, se eu juntar 40 ADP com 40 PI, nós teremos 40 ATPs. Então, realmente, essa lei da conservação das massas é verdadeira, né? A massa de tudo isso que está aqui do lado esquerdo, no equilíbrio das reações químicas, vai ter igual a massa do lado direito. Tá? Essa é a lei da conservação das massas. E daí a gente entra num princípio, em 3 princípios da termodinâmica, tá? Que é importante para a gente. Então, o princípio zero. O princípio zero, ele se baseia na lei das massas, né? Na lei da conservação das massas. Ó. Princípio do equilíbrio do sistema. O que é um sistema? Um lugar fechado. Né? A gente pode ter sistema que troca coisas com a vizinhança, né? E pode ter sistemas que não trocam. E a gente pode ter sistema que doa coisa para a vizinhança e recebe da vizinhança. Tá? Então aqui, ó, nesse sentido, né, nós entramos na lei da termodinâmica, número 1, princípio 1, ou lei 1 da termodinâmica, que diz respeito à entalpia. A entalpia, ela mede o quanto de calor há num sistema. Né? Então a energia não pode ser criada. Ó.
nem destruída, ela sempre se transforma, tá? Então essa lei aqui, ó, ela diz respeito também à energia do universo, né, a constante de energia do universo, né? Permanece constante, tá? Só que nem sempre a gente produz 100% de energia. Parte disso é perdido na forma de calor. Então nós podemos, ó, por exemplo, ó, nós podemos ter uma condição de uma reação química onde a gente recebe calor. Em outra a gente cede, doa calor, tá? Ou em momentos que a gente não troca calor. Quando a gente recebe calor, o delta Q é maior que zero. Quando a gente cede, menor que zero. E quando não há troca de calor, é igual a zero. Tá? A mesma coisa com realização de trabalho, que eu já vou falar o que é trabalho. A gente pode realizar trabalho quando nós temos uma variação acima de zero, né? Quando a gente recebe trabalho, a variação é abaixo de zero, e quando a gente não realiza nem recebe, não há variação, né? Os valores são iguais a zero. E a energia interna, dentro da gente, por exemplo, ou dentro de alguma célula, por exemplo, ela pode ser maior, aumentada, diminuída ou não variar. Quando ela aumenta, esse delta ele é maior que zero. Quando ela diminui, o delta é menor que zero. E quando não varia, é igual a zero. Tá? Então a entalpia ela está relacionada mais ao calor, a variação de calor. Tá? Então olha lá. Existem momentos, existem sistemas que são isolados. Esses sistemas isolados não trocam nada com a vizinhança, tá? A vizinhança aqui seria essa parte de fora aqui, ó. Então não está saindo nada da parte de dentro e nem entrando nada da parte de fora. Então isso a gente chama de um sistema isolado, tá? Seria algum pote de vidro bem fechado que não deixa entrar nada e nem sair nada. Está isolado. Só que nós temos sistemas semi-abertos. Tá? Semi-abertos, onde há troca de energia. Troca de energia. Com a vizinhança. Tá? Tipo calor, por exemplo. E nós temos sistemas que são abertos. E nesses sistemas nós temos troca de energia e matéria. Matéria e energia com a vizinhança. Tá? Seria como vocês estivessem assistindo a aula aí no quarto, a vizinhança fosse a sala. Ou vocês estão na cozinha, a vizinhança é o banheiro, por exemplo. A vizinhança é a área. Por aí vai. Né? Depois nós temos a lei 2 da termodinâmica, que é o princípio 2, que diz respeito à entropia, tá? Do universo. A entropia constante ou aumentada. O que é isso, né? A entropia do universo ela diz respeito à desordem do universo. Tudo tende a desordem. Se a gente quer organizar, a gente vai ter que gastar energia para isso. Porque a tendência é desorganizar. Se a gente quer organizar, a gente precisa gastar energia. Porque ela tende à desorganização. Porque quando houve o Big Bang, tudo tende à desorganização, à expansão. No lugar de estar junto, tende a expandir, desorganizar. Tá? Essa lei, ela permite nos dar a tendência da reação química que vai acontecer, se vai para o lado direito ou para o lado esquerdo. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente aí. E ela se baseia em dois enunciados, o enunciado de Planck e o enunciado de Clauss. O que diz o enunciado de Planck? É possível realizar trabalho 100%
é impossível realizar trabalho 100%, parte é perdido na forma de calor. E o Klaus? Né? Existe um limite da produção de trabalho, parte dele se perde na forma de calor. Muito bem. Como eu disse para vocês, vou dar um exemplo. Quando o carro está andando, você coloca gasolina nele, né? Ou o álcool. Quando ele anda, ele esquenta. Por isso que tem o radiador com água e a ventoinha para esfriar. Porque esse álcool ou essa gasolina, quando vira energia de locomoção, não vira 100%. Parte dessa energia é perdida na forma de calor. Não, e a gente, ser humano? A gente, ser humano, é a mesma coisa. Se a gente come, né? Se alimenta, guarda energia na forma de carboidrato, lipídios e tal, né? Carboidrato na forma de glicogênio e lipídios na forma de triacilglicerol, tá guardado. Eu vou começar a fazer exercício. Quando eu faço exercício, eu transpiro. Por quê? Porque eu estou quebrando as moléculas que eu reservei para fazer energia para contração muscular. Quando eu faço isso, eu não produzo energia 100%. Parte dessa energia perde na forma de calor. Tá? E quando eu tenho uma invasão no organismo, né? Tipo uma bactéria. Bom, quando a gente tem uma bactéria, a gente precisa produzir energia para combater essa bactéria. O sistema de defesa ir lá e combater. Então o metabolismo acelera. Quando o metabolismo acelera, o que acontece? Degrada a molécula para fazer energia, né? Só que não produz 100% de energia. A gente perde energia na forma de calor. E aí a gente tem, por exemplo, febre. Tá? Vem desse assunto aqui. Muito bem. Então, pensando nessas duas leis aí, nós temos dois tipos de metabolismo, de energia, de realização de reação química. Tá? Temos reações chamadas de endergônicas e reações chamadas de exergônicas. Tá? Então, no exemplo aqui na figura, nós temos aqui um retângulo que ele tem que subir um morro aqui. Tá? Então, encarem isso como se fosse uma reação química, onde o retângulo, o cubo aqui, o retângulo, ele vai virar um círculo, mudar de forma. A virando B. Tá? Nesse tipo de reação endergônica, quando isso acontece, o que nós temos? Nós temos que aqui, o B, ou quando ele vira um círculo, ele tem mais energia, tá, do que aqui embaixo. Do que antes ele sofrer a reação. Ou seja, quando ele sofre a reação, energia é colocada dentro dele. Dentro dele. Então, o delta é maior que zero. Tinha zero, ganhei energia, fica maior que zero. Essas reações são chamadas de reações endergônicas. Ender de dentro, para dentro. E nós temos reações em que acontece o contrário. Nós temos aqui, né, o retângulo, que ao chegar aqui embaixo, aqui, ó, imagino que ele sofra uma reação virando um círculo aqui. Só que aqui, o ΔG, ele é menor que zero. Ou seja, aqui, quando ele era retângulo, ele tinha mais energia do que aqui embaixo. Ele foi perdendo. Então, se ele fosse zero aqui em cima, aqui, ó, e ele perdeu energia, virando uma bola aqui embaixo, um círculo, a energia final é menor que zero. Então, a gente fala que essas reações é do tipo exergônicas, está liberando energia para o meio, para a vizinhança. Então, ao descer, a sofrer a reação, sai energia dele. Ele perde energia para o meio. Tá? Ele perde energia para a vizinhança. Não, o que isso tem a ver com metabolismo? Vou mostrar já já.
absolutamente tudo. Né? E aí nós temos a terceira lei da termodinâmica, o princípio 3, que é a junção dos dois. Né? A entropia acontece juntamente com a entalpia. Está aqui, ó. Juntamente com a entalpia. Também é conhecida como teorema de Nernst, ou postulado de Nernst. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo no universo, todas as reações, tendem a se expandir e liberar calor. Tá? A tendência é essa. Vou dar um exemplo. Se eu pegar uma pedra de gelo e colocar em cima da mesa, o que vai acontecer com ela? Ela vai derreter. Enquanto ela era pedra, ela ocupava um espaço. Conforme ela vai derretendo, ela vai expandindo. Quando ela vira água no estado líquido, ela vai expandindo. Né? E ela começa a perder calor. Né? Mas como começa a perder? Porque o gelo ele é mais frio que a água. Exatamente. Só que o gelo ele vai perder. Na verdade, a sensação dele ser frio é em volta dele. Ele não libera calor para o ambiente. Então ele permanece gelado. Conforme ele vai liberando calor para o ambiente, a sensação ao tocá-lo é de que ele está mais quente, na forma de água líquida. Né? Essa água líquida, né, se a gente aquecer ela vai evaporar. Né? Quando ela evapora, a gente não consegue segurar ela expande. Tende à expansão, tende à entropia, ao caos, ao desequilíbrio do universo. Né? E ao mesmo tempo ela libera calor, por isso que se a gente colocar a mão no bico da chaleira, vai estar quente, ela está liberando calor. Essa é a terceira lei da termodinâmica e diz respeito às reações químicas do metabolismo também. Então, ó, tem reações que são endergônicas e endotérmicas. Endotérmicas. Né? Ou seja, vou pôr o térmico aqui simbolizado por T de temperatura. Aqui. Escrever no touch é bravo. Significa que quando a reação acontece, não libera calor. O calor ele é incorporado na matéria. Na reação química. Quando uma molécula A vira uma molécula B, né? A B, ela reserva calor. Então, endotérmico, endergônico com relação à energia. Nós temos reações em que uma molécula B vira uma molécula A. Né? E aí, nesse processo dela ir virando a molécula A, libera energia e calor. Tá? Então, essas reações de X para fora, exotérmica e exergônica. Tá?